Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da professora Alciele Nobre. Nesta aula de redação eu reservei um tema bem interessante que é acerca do adoecimento dos profissionais de saúde no exercício de sua profissão. Não é interessante? Então fique ligado aqui no nosso canal para mais uma aula com a professora Alciele Nobre. Antes de começar a aula de redação propriamente dito, é bem verdade que nós sabemos que para a produção de um bom texto precisamos de boas informações. E antes de passar todas aquelas orientações de leitura que eu sempre passo aqui para vocês, neste vídeo, pela primeira vez aqui no nosso canal, nós temos a participação de mais uma pessoa para contribuir com a sua redação. Como o tema é sobre o adoecimento dos profissionais de saúde, eu trouxe aqui o Dr. Otávio Melo para que ele possa explanar de modo muito claro e conhecendo na prática como se dá toda essa questão problemática que envolve esses profissionais tão importantes para a nossa sociedade. Otávio Melo, Dr. Otávio, muito obrigada pela participação aqui no nosso canal para contribuir com esse assunto tão importante. No primeiro momento, eu gostaria de entender por que os profissionais de saúde adoecem tanto no exercício de sua profissão. Muito obrigado pelo convite, professora. Uma enorme satisfação estar no seu canal para a gente explanar alguns assuntos sobre a área de saúde que está em pertinência. O principal processo de adoecimento dos profissionais de saúde está intrinsecamente ligado ao seu maior envolvimento, a sua maior exposição e a sua rotina profissional diária que envolve contato com secreções de pacientes, secreções de via aérea, urina, conteúdo fecal, sangue, manipulação, manuseio de instrumentos perfurocortantes que são manipulados nos pacientes e podem ocasionalmente, em virtude de acidentes de trabalho, virem a acometer o profissional. E essas acabam sendo as grandes formas e os grandes meios que os profissionais de saúde acabam se envolvendo e acabam estando mais expostos a situações de adoecimento. Em termos gerais, o profissional de saúde adoece 4 a 5 vezes mais do que uma população comum da sua mesma idade e do seu mesmo nível de comorbidades. Justamente por conta disso. Ele está mais exposto a situações. Se a pessoa procura um serviço de saúde é porque está doente. Então, se está doente, está levando algum tipo de contaminação para o profissional. O Dr. Otávio fala bem técnico sobre essa questão dessa contaminação que o médico está suscetível e é um ser humano cuidando de um outro ser humano, também passivo de adoecimento. Um outro ponto, doutor Otávio, que eu percebo, que eu tenho lido, não sei assim com bastante propriedade, mas eu tenho lido, tenho visto na televisão, tenho visto nos jornais, é com relação ao adoecimento físico, como você colocou, em virtude dessas contaminações, mas há também um adoecimento muito intenso psicológico. Um adoecimento mental, uma depressão, em casos mais graves, até mesmo suicídio. O que é que você tem a dizer acerca dessa questão que tanto vem sendo apresentada na imprensa, na televisão, nos meios de comunicação? Isso mesmo. Além do processo natural de exposição a patógenos do profissional de saúde, o profissional de saúde também acaba sendo mais exposto a adoecimento psicológico e psiquiátrico, juntamente. A gente acaba convivendo com mais tragédias, com mais situações de tristeza, de melancolia, com morte, com sofrimento na rotina do serviço diariamente. E isso, queira ou não, acaba se juntando, se somando dentro da cabeça do profissional e a longo prazo, dentre outras variáveis de susceptibilidade de uma pessoa ou de outra, acaba desenvolvendo um índice maior de transtornos de ansiedade, de distúrbios do sono, de transtornos depressivos e, em casos muito graves, da incidência maior de suicídios nos profissionais de saúde. É uma realidade, não só brasileira, como também mundial. É sabido que o profissional de saúde tem uma exposição a um estresse de trabalho, a uma necessidade de tomadas de decisões
frequente e rotineira, e isso acaba provocando um estresse psíquico maior para o profissional de saúde. Pois é, essas duas colocações, doutor Otávio, que você fez aqui, são duas colocações muito pertinentes para a compreensão de um ser humano. Obviamente que este foi preparado, formado para cuidar do outro ser humano, do corpo humano de uma outra pessoa, mas esta pessoa também está acometida de vários problemas, e é sobre isso que nós precisamos compreender. Além dessa questão de contágio com micro-organismos, a exemplo de vírus, nós estamos num período, que nós estamos vivendo uma pandemia, mas essa não é a primeira pandemia. Nós estamos num momento muito complicado, além dessa questão de contágio com esses micro-organismos, com vírus, com bactérias. Neste momento que nós estamos falando, que é um momento sério com relação à pandemia do coronavírus, mas já houve ebola, influenza A, gripe espanhola lá no início do século XX. Eu gostaria que, doutor Otávio, você comentasse também sobre a questão do uso dos EPIs por profissionais de segurança, que é tão importante tanto ter estes equipamentos que o setor público possa oferecer, porque nós vamos falar aqui do SUS, que é a grande, a instituição maior que atende a grande população brasileira, e esses equipamentos, como eles estão nessas instituições e como eles são usados por esses profissionais. Isso mesmo, professora. Quando nós falamos de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, nós não falamos só da sua espécie física, nós também falamos da sua capacitação para o seu uso. Não adianta nós estarmos com os equipamentos e não soubermos a hora exata de usá-lo, como usá-lo e para quem usá-lo. Então a gente vai entrar em uma cascata de desperdício e de mau uso do equipamento. O EPI existe como forma de proteção individual, como o próprio nome diz, de resguardo para contatos com meios de secreções que podem transmitir algum tipo de doença. Lembrando que a noção técnica de transmissibilidade é recente na história da ciência, na história da medicina, a noção de micro-organismos como entidades transmissoras de doenças, seu início é de menos de 200 anos para cá, essa ideia. Então, é um aperfeiçoamento que ainda está em processo, e nós temos como principais usos de EPIs, nós temos as máscaras para conteúdos de via aéreas, os óculos para conteúdos de secreções lacrimais, luvas, capotes, aventais, toucas, para os contatos físicos e materiais com produtos de secreção dos pacientes. Porém, isso deve ser acompanhado e na mesma velocidade de capacitação dos profissionais para utilizá-lo, bem como a capacitação para os profissionais identificarem mais precocemente possível e mais eficientemente possível as situações em que ele precisa ser utilizado. Então, o uso do EPIs é extremamente importante, de sua disponibilidade precisa ser sempre incentivada e investida, e igualmente, ao mesmo passo que nós temos em situações extremas ou em situações rotineiras, nos depararmos com pandemias, sabermos como utilizá-los e da maneira mais responsável. Pois bem, e para finalizar aqui a nossa entrevista no nosso canal, eu gostaria de saber, doutor Otávio, o que pode ser feito para que esta problemática do adoecimento dos profissionais, tanto na questão física como mental, o que pode ser feito para amenizar? A gente sabe que é muito difícil erradicar, mas o que pode ser feito para amenizar esse problema? Para amenizarmos o processo de adoecimento da saúde do trabalhador em saúde, como eu bem expliquei na resposta anterior, nós temos que investir na capacitação dos mesmos. Nós temos que investir na sua formação técnica. Não adianta apenas negarmos algum determinado tipo de problema. Estamos vivendo uma pandemia no momento e isso acabou entrando muito em evidência. Mas é um assunto que já era produto de discussão há muito tempo. A proteção, como o equipamento de proteção individual, é única e deve partir da identificação do profissional de utilizá-lo da maneira correta. Não só isso, o controle ambiental também precisa ser reforçado, porque não só o contato intrínseco vai fazer a transmissão de algum tipo de doença, o aperfeiçoamento da estrutura do sistema de saúde, para uma melhor triagem e um melhor encaminhamento dos pacientes, o melhor uso dos seus recursos técnicos e acredito que só.
Doutor Otávio, e com relação a essa questão mental, esses problemas mentais? O adoecimento psicológico e mental, essa é uma temática muito mais recente ainda na história da medicina. E no momento que há a vertente mais aceita é o fortalecimento psicológico do profissional, a capacitação técnica e psicológica, o reforço das necessidades de controle de situação, de controle de ansiedade e de controle de tomadas de decisões. É isso que no momento está sendo preconizado pelas sociedades médicas mundo afora e pela Organização Mundial de Saúde. O acompanhamento psicológico, ele deve ser investido nos profissionais de saúde. É uma coisa que nós não vivemos no Brasil no momento. Os profissionais acabam não sendo acompanhados do ponto de vista psicológico. Ainda não é um conhecimento amplamente divulgado. Então a gente acaba sendo mais exposto para o adoecimento psicológico. O fortalecimento de vínculo mental é o que nós estamos mais focados no momento. Mas em situações extremas, como essa agora, o estresse acaba saindo do ponto da curva e a gente vai ter uma exposição, não só de profissionais de saúde, como da população em geral, a um adoecimento mental. Ok, muito obrigada, doutor Otávio, pela participação aqui no nosso canal. Eu tenho a agradecer aqui a contribuição que foi dada e, num outro momento, seja muito bem-vindo, se caso nós tenhamos aqui mais um tema acerca da saúde. Então, depois da participação de Dr. Otávio Melo, que ele trouxe vários pontos técnicos acerca da sua profissão, nós vamos aqui pensar em como esse texto vai ser produzido. Busque informações acerca disso, busque informações sobre esse crescente adoecimento mental dos médicos, acerca também dessas doenças que muito acometem os médicos para a proposta de sua redação. É bom lembrar, não só dos médicos, mas dos profissionais de saúde. E aí vem neste trabalho aí de linha de frente, médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, que são os três aí que estão num ponto assim, bem mais à frente dessas questões, tá mesmo na batalha. Nós precisamos pensar sobre o exercício desta profissão, de ser um profissional de saúde. A arte de curar, a arte de cuidar. Acho que essa alusão se precisa ser muito bem feita. O pai da medicina é celebrado como o Hipócrates, lá na Grécia, na época da Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica traz vários conhecimentos naquele momento e a medicina é um deles. Depois, nós temos um momento que isso não ocorre, a ciência, quando começa a pensar em algo bem antigo mesmo, vem a Idade Média, e tudo o que acontecia na doença do ser humano estava relacionado às divindades. Tá? Não é à toa que em outros grupos nós temos rituais como o pajé, os curandeiros, e isso está bem relacionado à medicina. É no Renascimento que nós temos um retorno à ciência, que o Renascimento é um retorno à Antiguidade Clássica, que a ciência começa a ser reconsiderada. Esse ponto histórico aqui, ele é bem interessante. Eu poderia iniciar esse texto fazendo uma alusão, exaltando aqui o exercício do profissional de saúde, que tem como missão curar, que tem como missão cuidar, deste paciente que vem acometido de problemas de saúde em busca da cura, em busca de amenização da sua dor. Mas eu também posso inserir nesse contexto, nesse ponto de início do texto, um contexto histórico, tá? Sobre essa ideia de como se inicia a medicina. Começa num processo muito simples para cuidar das enfermidades do corpo, numa época que não existia praticamente nada para cura, antídoto algum, remédios, enfim, e fazer uma alusão com a atualidade depois de um grande avanço na ciência, sobre o crescimento das vacinas, o crescimento dos tratamentos, cirurgias, medicamentos. Nós estamos diante de uma situação muito positiva. Tanto se eu fizer no início do texto uma alusão à exaltação desse profissional de saúde, como se eu fizer uma alusão histórica trazendo para a atualidade nesse crescimento da ciência. A partir daí eu vou trazer o meu texto para o problema, porque como nós estamos diante de um problema, adoecimento é um problema, eu posso ressaltar que, em meio a esta situação, nós estamos diante de um profissional que é ser humano. Esse profissional ele tem a missão de cuidar de um outro ser humano em enfermidade.
Só que esse profissional também adoece, também fica enfermo. E aí nós temos como problema um adoecimento de muitos profissionais de saúde por várias razões. Há uma falta de conhecimento ou negligência com relação aos cuidados com a proteção. Há uma falta de segurança, gente. Há uma estrutura precária do sistema de saúde, bem como uma convivência diária com situações de um limite humano, a dor, a morte, não é? Então esse é o grande problema. Diante desse caso, eu vou dar uma opinião sobre isso, sobre este problema, e uma ideia viável é declarar que essa situação é preocupante. É uma situação recente, mas é uma situação preocupante e precisa ser alterada, precisa ser mitigada, porque afeta a saúde mental destes profissionais e também compromete a situação de sua saúde física e também compromete sua saúde física, o que acaba por envolver também relações aí interpessoais, né, com a família, com a esposa ou o esposo, com os filhos e os amigos. Então eu posso trazer como ideia viável uma situação preocupante em que este ser humano profissional da saúde acaba por ter sua saúde mental comprometida e sua saúde física também. Então, pensando numa tese que eu vou citar, duas questões que são efeitos para este adoecimento, eu vou justificar com isso. Eu estou comprovando que esse adoecimento é preocupante. E é isso que eu preciso fazer através dos argumentos. Vocês podem pensar aí, e é interessante pesquisar, o elevado número de profissionais de saúde acometidos por depressão. Em casos mais graves, estes chegam até ao suicídio. Como o doutor Otávio colocou aqui, é muito recente a discussão dos médicos depressivos. É como se nós pensássemos que estes fossem deuses ou quase deuses e não pudessem adoecer ou não adoecessem. Olha só como isso é grave, gente. Eles são humanos. É o humano que cuida de um corpo humano. Então, olha que é sério. Eles também adoecem, eles também precisam de cuidados, eles também precisam de acolhimentos. Eu posso destacar que, embora eles tenham sido preparados para cuidar do ser humano enfermo, é óbvio que estes também podem adoecer. E eles adoecem por várias razões. Eles estão diante da morte o dia todo, diante da dor, diante da violência. Quantas mulheres não são violentadas, quantas crianças não são violentadas, idosos, e não chegam a esses pacientes, a estes médicos. Esses pacientes não vêm a estes profissionais. Quantas pessoas acidentadas, destruídas, mutiladas não chegam a essas pessoas. São situações brutais que esse ser humano, tecnicamente, tem que agir para buscar a cura, né? E muitas vezes ele não consegue, e aí ele se depara com a morte. Então, isso sim é uma situação muito conflituosa, é uma situação de conflito. Então, é sério. Neste caso aí, nós estamos diante de uma situação que realmente precisa ser compreendida. E a ausência de um acompanhamento psicológico que existe nas instituições públicas no Brasil para estes profissionais é o que mais preocupa. Porque, na verdade, esses profissionais precisam sim de um acompanhamento. Então, eu poderia finalizar com um pensamento crítico. Não se pode, gente, abandonar seres humanos, profissionais de saúde, que devem estar aí à frente para cuidar do outro ser humano, não é? Então, é uma situação bem interessante. No segundo argumento, nós poderíamos citar a questão física. A rotina de um médico traz vários problemas físicos, sim. Eles contraem doença com mais facilidade do que qualquer outra pessoa, porque eles estão ali recebendo pacientes, né? Ou vírus ou bactéria, eles estão ali sujeitos, sim, a adquirir qualquer doença e são vetores para a sua família. Isso preocupa muito o médico e o enfermeiro também. Eles são vetores. Além de todo o exercício, eles têm contato com a radiação um longo período de tempo, eles lidam com ferramentas também, material cortante, eles ficam em pé durante horas, têm cirurgias longas, isso afeta também o sistema ósseo do profissional de saúde, eles têm que ter força para atender essas pessoas em algumas situações. Então, esses médicos também são acometidos de problemas
físicos, esses profissionais também, melhor dizendo, são comprometidos de problemas físicos, então é natural. Então é preciso que se reveja também essa questão de por que isso acontece. Há uma necessidade de uma estrutura melhor para atender também este profissional. E há uma necessidade também de uma carga horária que precisa ser revista no tocante a isso. Não se esqueçam, diante de uma situação preocupante como essa, apresente um posicionamento crítico, vai ser legal aí para o seu texto, certo? E nós terminamos, né, na exposição destes 2 argumentos. Eu quero que vocês pensem, raciocinem sobre isso. Construam parágrafos de modo bem lógico sobre cada ponto mental e físico. Pense nessa questão. Vocês podem citar como exemplo, na situação física, essa questão de pandemias, não só nesta atual em que nós estamos vivendo, que é a questão do coronavírus, a Covid-19, mas também com relação às outras pandemias, não é? Quantos médicos mundo afora não lidam com doenças contagiosas? E aí nós também poderíamos imaginar aqui, gente, uma ideia aqui de causa, de efeito para cada parágrafo, mental e físico, diante desse profissional de saúde. Não se esqueçam de colocar um ponto crítico. É fundamental fechar o parágrafo com isso. Como é que se faz? Pense no que você disse. O que é que você acha sobre isso? Né? Como você imagina sobre isso? Vale citar exemplos, vale citar série, né? Tem séries aí que envolvem médicos, que são séries bem interessantes, filmes, vale citar algum trecho do juramento de Hipócrates, tá legal, algum dado estatístico para mostrar quantas pessoas estão mais acometidas, quantos médicos e enfermeiros são mais acometidos por isso. Tudo isso vale e dá uma inteligibilidade muito boa para o seu parágrafo. Para finalizar, nós temos a conclusão. E não se esqueçam, antes de começar esta conclusão, vamos retomar a tese? Vamos reafirmar o que nós pensamos, que é muito preocupante a situação dos profissionais de saúde, sobretudo aqui no Brasil, no exercício de sua profissão, para que esses problemas que acometem os médicos e enfermeiros e os outros profissionais de saúde sejam sanados, é importante que o quê? É importante que o poder público, através do SUS, olha os agentes aí, invistam em atendimento, acompanhamento psicológico, psiquiátrico para esses profissionais. Eles precisam, eles não são semideuses, eles são humanos e eles precisam também ser cuidados. Outro ponto também, é necessário que o Estado invista, o poder público invista na capacitação do uso de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, para que estes profissionais saibam usar. E é importante que haja investimento para que estes equipamentos estejam disponíveis em toda a rede pública de saúde, para proteger esses profissionais de contágio de doenças. Além disso, é interessante haver sim uma revisão de carga horária. Não é lógico que um médico consiga, né, sair de um plantão de 24 horas, entrar em outro plantão de 24 horas. A necessidade de revisão é muito importante, tudo bem? Finalize com um ponto crítico, tá? Talvez assim, estes profissionais de saúde humanos possam melhor cuidar de nós humanos. Legal? Gostaram da aula? Espero sim ter contribuído aqui no nosso canal com mais uma aula de redação. Então, bons estudos, estude aqui comigo, com a professora Alciele Nobre. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar a nossa aula e, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreve-se aqui, tá bem? E acompanhe todas as nossas aulas. Tchau e obrigada por sua atenção.